Olá, pessoal! O assunto dessa aula será o diagnóstico de regressão. Veremos agora como identificar os erros de especificação de modelos e como lidar com eles. Voltaremos a trabalhar com a base de dados de salário por hora. Nessa base de dados, de uma pesquisa dos Estados Unidos, temos 6 variáveis, sendo o salário por hora em dólares, o gênero, se feminino ou masculino, a etnia declarada, se branco ou não branco, se filiado ou não a sindicato, a escolaridade e a experiência em anos. Os dados foram coletados em 1995. Como sabemos se o modelo que estamos usando está bem especificado? Esse é um detalhe muito importante. Não sabemos. Encontrar o modelo correto é muito difícil. O que podemos fazer para garantir uma boa especificação da regressão que queremos estimar é seguir o que a teoria diz sobre a relação, atentar-se para o que os trabalhos aplicados já publicados dizem sobre a relação, observar o que os especialistas dizem sobre a relação e verificar o que os dados nos dizem sobre a relação. Veremos algumas situações de erros de especificação de modelos, como a omissão de variáveis relevantes, a inclusão de variáveis irrelevantes ou desnecessárias, a má especificação da forma funcional, os erros de medição, valores discrepantes, a distribuição de probabilidade do termo de erro, o problema da simultaneidade e os modelos de regressão dinâmicos. Deixar de incluir uma variável importante é um erro grave de especificação, pois deixa os coeficientes tendenciosos. No exemplo de salário por hora, estimamos a regressão com todas as variáveis disponíveis, mas isso não esgota todas as possibilidades. A teoria diz que os efeitos da escolaridade e da experiência não são lineares, e sim quadráticos. Podemos verificar esse efeito incluindo as variáveis escolaridade ao quadrado e experiência ao quadrado. Nesse caso, a decisão é clara por incluir as variáveis quadráticas porque a teoria, os trabalhos aplicados, especialistas e os dados sugerem isso. No entanto, podemos recorrer aos testes de especificação de modelo de Ramsey, conhecido como teste RESET, ou teste do multiplicador de Lagrange. No teste RESET, estimamos a regressão de salário por hora, incluindo fatores polinomiais do valor previsto do salário por hora como variáveis explicativas e testamos se o modelo original está bem especificado. Como o valor de probabilidade é menor que 5%, rejeitamos a hipótese nula em favor da alternativa, ou seja, é melhor usar o modelo com os termos quadráticos. No teste do multiplicador de Lagrange, estimamos a regressão original, ou seja, sem os termos quadráticos, e com os resíduos, estimamos a regressão de teste, incluindo os fatores quadráticos, testando se o modelo original está bem especificado. Novamente, rejeitamos a hipótese nula, pois o valor de probabilidade é menor que 5%. É melhor, portanto, utilizar a regressão com os termos quadráticos. Observe que os termos quadráticos são significativos, mais uma evidência de sua importância. O sinal positivo da escolaridade ao quadrado indica que os retornos de educação sobre o salário por hora aumentam a taxas crescentes, ou seja, aumentam cada vez mais conforme se adquire mais escolaridade. Já o sinal negativo da variável experiência ao quadrado indica que, apesar da experiência aumentar o salário, esse efeito é decrescente, ou seja, aumenta cada vez menos conforme se ganha experiência. Um último alerta sobre o assunto é que os testes não ajudam muito na definição do modelo, eles só dizem que o modelo não é bom, e isso ocorre com frequência. O mais certo na busca por um bom modelo é seguir o que a teoria, a literatura aplicada, especialistas e os dados dizem. O problema da inclusão de variável irrelevante não é grave, ao contrário da omissão de variável relevante, como vimos anteriormente. Ao incluir variáveis desnecessárias, só corremos o risco de incorrer em alta multicolinearidade. Como mostra o exemplo, a variável idade pode introduzir um problema de alta colinearidade nas variáveis explicativas, o que pode inflacionar os erros padrão. A forma funcional da regressão também é importante. A escolha errada pode resultar em heterocedasticidade, autocorrelação, resíduos com distribuição não normal e análise imprecisa da relação ou do fenômeno estudado. No caso do exemplo do salário por hora, a teoria, novamente, sugere que se use a forma funcional log-lin. Nesse caso, porque o salário tem distribuição assimétrica e o logaritmo do salário não, o que pode resultar em resíduos com distribuição normal.
Além disso, a adoção do logaritmo reduz a heterossedasticidade por se tratar de dados de corte transversal. A econometria e a análise de regressão implicam que utilizemos dados para estudar relações entre variáveis. A utilização de dados nos deixa expostos à possibilidade de erros de medição nessas variáveis. Geralmente é difícil saber se os dados contêm erros de medição, mas sabemos que se os erros estiverem na variável dependente, o prejuízo não é tão grave. Já se os erros estiverem nas variáveis explicativas, não poderemos confiar nas estimativas que obtivermos. Outro problema comum na especificação de modelos é a presença de valores discrepantes nos dados, conhecidos como outliers. São valores muito diferentes dos demais, como é o caso dos Estados Unidos no exemplo. Eles podem causar influência na estimação. Observe a linha de regressão sólida, incluindo os Estados Unidos, e a linha de regressão vermelha, excluindo os Estados Unidos. É preciso tomar cuidado com os outliers. Em pequenas amostras, eles podem causar grande distorção. Apesar de não fazer parte das premissas do modelo clássico de regressão linear, os testes de significância geral e individual são feitos com base na suposição de que o resíduo tenha distribuição normal. Se não for esse o caso, nossos testes de significância são inválidos. Podemos recorrer a um teste de normalidade para verificar se o resíduo tem distribuição normal. O teste proposto por Jarque e Bera testa a hipótese nula da distribuição normal para os resíduos. Como podemos observar, o valor da probabilidade é menor que 5%, portanto, podemos rejeitar a hipótese de que o resíduo tenha distribuição normal. Contudo, podemos recorrer ao que se conhece como teoria assintótica, ou teoria central do limite, para continuar fazendo os testes de significância. Com um grande número de observações, acima de 120, podemos considerar que o resíduo terá distribuição normal, segundo a teoria assintótica. Nossa base de dados se enquadra nesse caso, pois tem 1.289 observações. Para ilustrar o problema da simultaneidade, vamos recorrer ao exemplo do modelo keynesiano de determinação da renda nacional, da teoria macroeconômica. Nesse modelo, o nível de renda nacional determina o consumo. No entanto, a identidade macroeconômica da renda estabelece que o consumo também determina a renda. Quando temos causação em via de mão dupla, como é o caso, dizemos que está presente o problema da simultaneidade. Esse problema é grave e fará com que os estimadores sejam tendenciosos e inconsistentes, ou seja, não podemos confiar nas estimativas de MQO. Podemos recorrer aos mínimos quadrados em 2 estágios para resolver o problema, mas esse tópico foge ao escopo dessa disciplina. Muitos fenômenos, principalmente na economia, se ajustam ao longo do tempo. Por exemplo, na hipótese da renda permanente, Milton Friedman, um famoso economista, afirmou que o nível das despesas de consumo de uma pessoa depende da renda atual, mas também da renda oferida em períodos anteriores. Quando incluímos variáveis defasadas na regressão, dizemos que trabalhamos com modelos dinâmicos. Quando a defasagem aparece nas variáveis explicativas, chamamos de modelo de defasagens distribuídas. Esse modelo não apresenta problemas de especificação, a não ser a possibilidade de alta colinearidade com a inclusão de vários termos defasados. Quando a defasagem é na variável dependente, chamamos o modelo de autorregressivo. Esse modelo apresenta problemas graves de especificação devido ao termo defasado da variável dependente aparecer como variável explicativa. Os estimadores serão tendenciosos e inconsistentes, e não poderemos confiar nas estimativas. Como alternativa, podemos recorrer ao mínimos quadrados em 2 estágios, ou ao método das variáveis instrumentais, que fogem do escopo dessa disciplina. Por fim, o modelo que inclui tanto defasagens da variável dependente quanto das variáveis explicativas é chamado de modelo autorregressivo com defasagens distribuídas, do inglês ARDL. Apesar de incluir o termo defasado da variável dependente como variável explicativa, esse modelo não apresenta problemas graves de especificação, desde que a hipótese de que o termo autorregressivo não esteja correlacionado com o resíduo seja verdadeira. Mas essa é uma hipótese forte, ou seja, difícil de ser mantida. Esses, portanto, são alguns erros que podem aparecer no momento em que definimos o modelo que estimaremos. Mas não se preocupe, você não deverá ter problemas com eles desde que siga a teoria, a literatura, os especialistas e as evidências apontadas pelos dados.
Como próxima atividade, temos a atividade prática Laboratório 9. Ufa! Chegamos ao final da disciplina Econometria 1. Gostaria de agradecer a todos os participantes e até a próxima!